Bom, quem trouxe a Bíblia, abra rapidinho comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. O texto é um pouquinho longo. E deixa eu falar uma coisa, como é a última pregação, sempre o sono é mais forte, que a gente já comeu muito durante o dia. O último pregador normalmente é o chato, é o que grita. Prazer. E eu não queria tacar água em vocês, então assim, qualquer coisa vocês me avisam. E eu vi lá de trás quem eram os que conversavam. Não vou olhar para não dizer quem era. Enfim, os que mexiam no celular e por aí vai, tá bom? Atos capítulo 9, vocação de Paulo. Escuta com atenção, faz um silêncio você. Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens que o encontrassem e seguisse essa doutrina. Durante essa viagem, estando perto de Damasco, subitamente o céu o cercou com uma luz resplandecente, vinda do alto. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade, e aí te será dito o que deves fazer. Os homens o acompanhavam, enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos e não enxergava. Tomaram-no pela mão e o introduziram na cidade de Damasco. E ele ficou ali 3 dias sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Eu ia ler até o 20, mas eu senti que eu deveria parar. Bom, eu vou falar da vida do apóstolo Paulo para vocês. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos que o homem, quando criado por Deus, Adão e Eva cometeram um pecado. E esse pecado ofendeu grandemente o coração de Deus. E Deus, olhando aquele pecado, expulsou o homem do paraíso. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. E olhando Deus para os homens expulsos do paraíso, do Éden, porque Éden significa jardim das delícias, ele falou: poxa, eu amo muito o homem, foi eu que criei ele, então o que eu vou fazer? Eu vou resgatar o meu povo do pecado. Então Deus, olhando a situação do ser humano que estava afastado dele, resolveu fazer um negócio. E esse negócio foi enviar Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Aí nós entendemos João 3,16. Com efeito, Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus vem, morre na cruz. Diz Colossenses 3,14, o documento que nos condenava foi rasgado na cruz de Cristo. Ele nos salva do pecado. E os cristãos, que na época eram chamados de seguidores do caminho, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelos romanos. Então, quem era um dos perseguidores? Saulo. Fala para quem está do seu lado: Saulo. Não ouvi você falar Saulo. Então Saulo, ele perseguiu os cristãos. Diz o texto sagrado que Paulo, ele já tinha entrado numa cidade pequena e matado homens, mulheres e crianças que estavam seguindo o caminho. Uma curiosidade: por que os cristãos eram chamados de seguidores do caminho? Porque Jesus Cristo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você poderia ter aplaudido Jesus agora. Aplaude ele. Então Paulo, ele já tinha matado alguns cristãos, e ele era temido por todos os discípulos. Todo mundo tinha medo daquele homem. Ele era terrorizante, um homem nanico. A tradição diz que Paulo era pequeno, calvo de natureza. Dizem que ele era caolho, porque quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: se vocês me amassem tanto, vocês me dariam os olhos de vocês de presente. Diz a tradição que ele era caolho, um homem que ficou manco depois da queda, indo à estrada de Damasco, que nós acabamos de ler. E aquele homem, ele indo perseguir cristãos em Damasco, ele tem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. E quando ele tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo, ele começou a pregar o Evangelho. Saulo estava indo para Damasco perseguir os cristãos. Jesus Cristo aparece para ele numa luz vinda do céu, derruba aquele homem no chão, e ele cai e pergunta: quem é? E Jesus diz: eu sou Jesus, que você está perseguindo. Duro para você, Paulo, é recalcitrar contra o meu aguilhão. Natan, o que significa isso? Traduzindo: é duro para você, Paulo, ficar dando murro em ponta de faca, porque o Deus que você procura dos judeus, você está perseguindo com os cristãos, e isso é dolorido para você. Só que depois daquela queda no chão, ele olha para Jesus e fala: mas o que eu devo fazer então? Jesus olha e diz: entra na cidade, e lá eu vou te dizer o que vai acontecer. Quando ele tenta levantar, ele fica cego. Ele ficou cego porque ele teve que começar a olhar para dentro dele mesmo e ver o poço de misérias que ele era. É a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui. Às vezes a gente está na igreja há 30 anos, há 21 anos, mas eu consegui olhar para dentro do nosso coração e enxergar que aqui dentro está cheio de pecado. Fala para quem está do seu lado: estou de olho em você. Fala. Então Paulo, ele fica cego, ele entra na cidade, e lá vai um homem chamado Ananias rezar por ele. Bota a mão na cabeça de Paulo e ora do jeito que a gente fez aqui: xiricanta, labalar e alabá. Não foi assim, né, gente? Tudo bem. Mas rezou por aquele homem, ele levantou, caiu Saulo e levantou Paulo. Quem entendeu isso, diga amém. Então depois disso nós podemos perceber que a vida de Paulo foi diferente. Ele não era mais a mesma pessoa, ele mudou completamente a vida dele. E é sobre isso que eu quero pregar. Essa foi só a introdução, e agora eu quero pregar para vocês. Eu separei hoje para a gente 5 coisas sobre a vida de Paulo e os jovens sarados, porque eu sou chique também, né? Para poder estar pregando aqui para vocês. Quem quer me escutar, dá um amém, glorifica de pé. Aleluia. Primeira coisa, fala para quem está do seu lado: uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. Sacode essa pessoa e fala: uma experiência real com Jesus. Gente, o encontro de Paulo foi um choque para ele. Ele estava vivendo na infelicidade, ele estava vivendo no pecado dele, perseguindo os cristãos. Mas depois que ele teve a experiência dele com Jesus Cristo, a vida dele mudou inteirinha. Mudou, gente. E a mesma coisa que tem que acontecer com a gente que está aqui. Não basta você vir aqui hoje, talvez até de longe, para me escutar pregar, para escutar a irmã pregar, ou o irmão que pregou mais cedo. Você tem que vir nesse lugar como Saulo, cair como Saulo e levantar como Paulo, um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Foi um choque para ele, foi uma experiência verdadeira que ele teve com Jesus. Por isso que ele não pôde mais abandonar o Cristo. Aí nós vamos entender porque que Paulo diz em Filipenses 1:21: para mim viver é Cristo, gente, e morrer é lucro. Aí nós vamos entender Paulo dizendo, Gálatas 2:20: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Irmão, você puder baixar um pouquinho o violão, por favor? Não? Só baixar um pouquinho, porque eu não estou conseguindo me ouvir, estou sem retorno, gente. Então,
olhando para tudo isso, gente, eu olho que Paulo teve uma verdadeira experiência com Jesus Cristo, e é por isso que ele pode dizer: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu não sei se você sabe, mas a palavra cristão significa um outro Cristo. Todos nós aqui somos cristãos, gente. A gente tem que ser um outro Cristo na face da terra. Você tem que poder dizer, eu tenho que poder dizer como Paulo: já não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque a partir do momento que nós temos uma experiência verdadeira, real, com Jesus Cristo, a nossa vida muda, ela se transforma. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Gente, olha a minha vida. Eu sempre fui da igreja, nasci em berço católico, mas eu não era igreja. Eu estava desde os meus 10 anos de idade servindo no altar com aquela veste branca que significa pureza, mas eu não era da igreja, eu não era de Jesus, eu fingia que era. Eu estava do lado do padre, servindo a Jesus no sacrário, na hóstia consagrada, mas eu tinha uma vida toda errada. Eu desrespeitava os meus pais, eu falava palavrão, o tanto que vocês imaginarem. Eu tinha um sonho na época, gente, sabe de quê? Olha o sonho de uma criança: ser MC, cantor de funk. Eu dizia isso para os meus amigos, que eu ia ser cantor de funk, o MC gordinho, mais conhecido. Aleluia. Você imagina o que não ia sair daqui, gente? E eu estava dentro da igreja, todo domingo. Os meus pais sempre foram muito católicos, eles estavam lá. Só que eu não me assemelhava a Deus. Porque assim, aquele que não se assemelha a Deus, se assemelha a outra coisa. Eu não sei o que é, nem me ousa dizer. Mas, se nós não nos assemelhamos a Jesus Cristo, nós não estamos vivendo aquilo que é para nós vivermos como cristãos. A experiência de Paulo, gente, foi verdadeira. O impacto dele com Jesus foi tão grande, que depois daquele dia, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Preste atenção, você não tem mais que ser a mesma pessoa. A partir desse encontro que você está vivendo aqui, não importa se você tem 30, 50 anos na cabeça, está com cabelo branco, não importa, é para você também que é mais velho. Você chegou aqui, mas Deus queria falar com você. Você não veio escutar o Natan pregar da palavra de Deus, não. Você não veio num Kairos, um jovem sarado. Você veio escutar o mesmo Deus que fez Paulo cair na estrada de Damasco. O mesmo Deus que quer fazer que você tenha uma experiência profunda com Ele. E eu vivia daquele jeito, afastado de Deus, não rezava, não queria saber das coisas santas, falava um monte de besteira, ficava com um monte de menina, gente. E olha que eu sou lindo, gente, olha pra mim. É claro que eu sou, a Bíblia diz em Gênesis 1:26 que nós somos imagem de Deus. Eu sou lindo, fazia um monte de besteira, mas eu estava lá todo domingo, servindo a Deus. Só que Jesus queria, como Paulo, te pegar nessa tarde, e Ele me pegou um dia. E como aconteceu isso? Eu lembro que na escola eu tinha um amigo chamado Leanderson. Por sinal, ele até se consagrou agora à fraternidade, o Caminho, e ele agora se chama Frei Pedro Sabedoria da Cruz. Maravilhoso. E olhando para o meu passado, ele estudava na mesma escola que eu, só que ele era um ano mais velho, gente. E eu queria muito ser amigo do Leanderson. Por quê? Porque ele era comunicativo, descolado, todo mundo gostava dele, e eu olhava aquilo e eu invejava, eu dizia: eu quero isso, então para ter isso eu preciso ser amigo dele. E eu comecei a tentar me aproximar, só que como ele era mais velho, e ele tinha muita facilidade de comunicação, ele não me dava muita bola, porque ele falava com as pessoas mais velhas ainda que ele. Então para mim, eu para ele não era nada. Só que um dia, e o Leanderson, ele não era um exemplo para ninguém, tá? Ele era na época macumbeiro, gente, olha isso, que treva. Ele era macumbeiro, servia o diabo. Só que um dia ele teve um encontro dele, como Paulo, na estrada de Damasco. Eu diria que foi na estrada do Camorim, Angra dos Reis, com Jesus Cristo. E olhando para a vida dele, ele se transformou. Aquela facilidade de comunicação que o Leanderson tinha para fazer as coisas do mal, do diabo, do mundo, ele começou a usar aquilo para Deus. E ele começou a me evangelizar. A sede de Deus do Leanderson era tão grande, mas tão grande, que ele ia na missa no sábado, na comunidade dele, e no domingo, na minha comunidade.
Logo, eu comecei a ficar próximo dele. E ele me via no colégio, um capeta, desculpa mãe e pai, e na igreja um santo com aquela veste. E ele olhava para mim: Natan, isso está errado. O jeito que você está vivendo aí na sua escola, com seus amigos, está errado. Essa boca podre aí, você comunga Jesus, Natan. Muda a sua vida, menino. Só que, cara, eu nem me importava, porque eu não queria nem saber de Deus. Mas eu estava ali na igreja, mas eu queria a amizade dele. Então mesmo que ele brigasse comigo, eu não me importava, porque ele estava virando meu amigo. E o Leanderson, com muita facilidade, um dia, ele chegou para mim e disse assim: Natan, eu quero um dia dormir na sua casa. Acabou a missa, eu fui levar ele no ponto para ir embora, ele disse isso. E eu, beleza. Aí ele: pode sábado que vem? Eu, claro. Pensei comigo: mano, um sonho, o cara que eu quero ser amigo vai dormir na minha casa. Você é louco, mano, que loucura. Aí ele foi. No sábado seguinte eu fui para a missa no Camorim, na comunidade dele. A gente participou da missa e foi para minha casa. Chegando lá, os meus pais já estavam deitados. Minha mãe disse: tem comida no fogão, janta, esquenta no micro-ondas e vai dormir, porque amanhã vocês aproveitam para brincar, para zoar, fazer as coisas de vocês. E a gente, tudo bem, só que a gente não ia dormir. Chegou no quarto, depois que a gente jantou e guardou as coisas, eu falei assim: olha, Leanderson, tem o computador aqui, tem o videogame lá na sala, televisão, o que a gente vai fazer? Ele olhou para mim e disse assim: a gente vai rezar. Aí eu: rezar? Tá bom, né? Pensei, virou católico agora, tá com essas manias de reza, mas tudo bem. Eu falei: visita, a gente faz o que ele quer, né? Aí eu, beleza, pensei, ele vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e no máximo um Santo Anjo do Senhor, para a gente poder fazer as nossas coisas. E eu: vamos rezar. Aí ele: você pode se ajoelhar? O que está acontecendo? Tudo bem, vamos lá, visita, né, gente? Ajoelhei na beira da cama. Ele abriu a mochila dele da cama e começou a tirar uma Bíblia, um texto, uma cruz, uma papeleta de Nossa Senhora, água benta, sal de utilizado, óleo bento. Ele começou a tirar um monte de coisa, livro, Bíblia, tudo que você imaginar. E também, presta atenção, olha para mim, eu sou lindo, eu disse, uma medalhinha da Sagrada Face de Jesus. Quando ele tirou aquela medalhinha, eu olhei, ok, botou em cima da Bíblia e pediu para que eu me ajoelhasse diante da Bíblia, diante daquele mini oratório em cima da cama, para ele rezar por mim. E o Leanderson foi para cá, por favor. Então, acho que e ele foi e começou a rezar por mim. Senhor Jesus, vou fazer algo diferente. Você pode vir aqui? Pode se ajudar? E ele colocou a mão na minha cabeça e começou a dizer: Senhor Jesus, eu te entrego nessa vida da tua câncer. Eu te entrego a vida dele. Tu sabes do que ele vive. E eu, nossa, quando esse coração vai acabar, Jesus? Pensa. E ele começou a rezar por mim, começou a rezar, 10 minutos, 15 minutos, 20 e eu, caramba, vai acabar. E ele começou a ler línguas, eu não conhecia, e ele começou a tirar. Aí eu lembrei: nossa, você não vai comer, então você não come. Aí ele começou a tirar, ele começou a orar. Gente, eu não conhecia nada disso, para mim era tudo novidade. E ele orando por mim, nada, insistindo, 1 hora de oração, eu de joelhos, morto, cansado já. E ele foi rezando, até que ele ficando para ele começou a dizer: Deus, fala o meu coração, fala o meu coração. E ele começou a dizer coisas para mim que ninguém sabia, pecados que eu vivenciei, coisas que eu vivi, coisas que eu fiz e ninguém sabia, nem os meus pais. Quando ele começou a dizer aquilo, gente, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, e ele orou mais um pouco, e eu comecei a chorar, a ponto de chorar tão alto que soluçar. Ele disse: chora baixo, senão os seus pais vão acordar. Já é muito menos da manhã, gente. Ele insistiu naquela oração e rezando, e 1h30 e 2 horas ele chorava tanto que ele: pronto, coloca o rosto em cima da Bíblia. Ele fez assim comigo, e eu coloquei o rosto em cima da Bíblia. E quando eu coloquei o rosto em cima da Bíblia, eu comecei a chorar um pouco mais. Ele rezou um pouco mais por mim, e eu levantei
E naquele dia, naquela missão, já eram 3 da manhã, eu olhei para Jesus e disse: Senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou ver o Senhor chorar por causa do meu pecado. Naquele momento, cheio de sonhos, eu me ajoelhei como Saulo, querendo ser conhecido, e depois daquela oração eu levantei como pecador na mão de Deus. Você nem aplaudiu, que vergonha de você, né? Aplaude Jesus. Pera, Natan, você está dizendo que você é Paulo? Sim, eu sou Paulo, porque um dia eu fui Saulo, ajoelhei no quarto da minha casa, na minha cama, que estava até hoje para testemunhar. Pode perguntar para ela vai te dizer, e ela vai dizer: eu me ajoelhei Saulo e me levantei Paulo, um pregador do Evangelho. Não bom quanto ele, porque Paulo é o cara, mas me levantei um pregador, talvez um dos piores, mas estou aqui em Rio Claro, pregando para vocês. E é a mesma coisa que tem que acontecer com você. Você hoje tem que ter uma profunda e verdadeira experiência real com Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: um monte de gente se emocionou na oração. Não esquece disso não. Toda vez que eu pensei em desistir, eu lembrei daquela oração de 3 horas na minha cabeça, que eu achava que era macumba. E estou aqui hoje, Deus. Estou aqui hoje, gente. Não esquece do que Deus fez por você. Hoje está na hora de você levantar um Paulo. Sai da sua vida. Olha como é que você está vivendo, cara. A maior tristeza de Paulo era viver em felicidade. Quer um exemplo? O que significa a palavra pecado? Pecado, no original do grego, significa errar o alvo. Pera, Natan, me explica. Vou te explicar, sou chique. Olha para mim. Nós, todos os seres humanos, estamos numa busca incessante pela felicidade. Sim ou não? Alguém quer ser feliz aqui? Não, né? Aleluia. O pecado é errar o alvo. Nós buscando a felicidade, que é Jesus, erramos o alvo no pecado. Então quando nós cometemos um pecado, erramos o alvo e ficamos infelizes. Vivemos à mercê dos nossos prazeres, das nossas vontades. E deixa eu falar uma coisa para você, querido, querida. Se o pecado tem sido motivo da sua tristeza, como diz Santo Agostinho, deixa a santidade ser motivo da sua alegria. Deixa a santidade ser motivo da sua alegria. Se levanta um Paulo hoje, fala para quem está do seu lado: Saulo vai morrer. Você não falou com tanta força, não eu. Fala para quem está do seu lado: Saulo vai morrer. Agora sacode ele e fala: então mata ele. É isso que Deus quer fazer. É aquilo que Paulo escreveu, como disse, 2 Coríntios 5,17. O que está em Cristo é nova criatura. Hoje você é nova criatura. E não é daqui a pouco na reza, não. É agora. Deus está te levantando agora como Paulo. Fala para quem está do seu lado: prazer, meu nome é Paulo. Primeira coisa então, uma verdadeira experiência com Aleluia. Segunda coisa, jovens sarados, Padre Edmilson, um beijo para o senhor. Uma honra será conhecê-lo pessoalmente um dia. Uma coisa que o padre sempre fala: jovens sarados, nós vivemos a radicalidade do Evangelho. É preciso ser radical. Nós precisamos viver uma vida reta. Jovem sarado não mente, porque João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Ah, Natan, eu posso ir para a balada? São João Maria Vianney. Quando uma pessoa entra num baile, o anjo da guarda fica para fora e um demônio acompanha para dentro. Jovem sarado não vive no mundão. Jovens sarados vivem dentro da casa de Deus. Eu estou gritando mesmo, e não abaixo meu microfone, para caso homem peça, né? É para você escutar. É para viver, gente, a radicalidade do Evangelho. Não tem como viver meio a meio. Quem é de Rio Claro, jovens sarados?
Quem é de Rio Claro? Levanta a mão. Gente, vocês não têm mão também não? Faz assim, ó. Eu não estou enxergando. Aleluia. Pode baixar. Deus tem um chamado para vocês específico para esse lugar. Agora, se vocês não tiverem coragem às vezes nem de levantar a mão ou abrir a boca, esse é o primeiro jovem sarado que você vê e você nunca volta mais. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Através dos irmãos, da palavra, das orações. Muda a sua vida. Não adianta você viver infeliz. É infeliz sim, sabe por quê? Porque eu sei quantas vezes você chora no travesseiro. Eu sei o quanto é ruim ir para o travesseiro e esmurrar ele, porque você não pode chorar alto porque tem um irmão do lado. Eu sei o que é estar vivendo uma desgraça. Às vezes um menino que finge que gosta de você, só usa de você, e ele depois não te quer, ele te abandona depois que ele consegue o que ele queria. Fala para quem está do seu lado: eu vou bater em você, irmão. É a radicalidade, gente. Outra coisa, olha para mim aqui, olha. Jovem sarado não fica. Jovem sarado namora, é diferente. Ficar não é de Deus. Vai ficando. Como dizia um pregador amigo que faleceu, vai ficando. Heberton, faz um PhD em ficar. Fica, estuda o ensino médio sobre ficar. Faz uma faculdade de como ficar. Só que aí quando Jesus voltar, você fica também. Não é de Deus. Isso não pertence para nós. Porque é assim, né? O catecismo da Igreja Católica fala que amar é dar tudo para o outro sem querer nada em troca. Aí o ficar é totalmente o contrário. É você sugar tudo do outro querendo em troca ainda. Interessante que o ficar é sempre exótico, né? A gente fica encostado no capô do carro, no muro chapiscado, atrás da igreja. Deus está vendo, viu? Fala para quem está do seu lado: toma vergonha na sua cara. Sacode essa pessoa e fala: toma vergonha na sua cara. E eu posso falar, sabe por quê? Porque eu já tive a sua idade. Eu já fiz o que você fez, mas parei quando uma pessoa, como eu estou fazendo agora, disse: isso não é de Deus, isso vai te levar talvez até aonde você não quer ir, que é aquele lugarzinho lá embaixo, não gosto nem de falar o nome. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Isso serve para os mais velhos também. Deus enxerga os matrimônios, Deus enxerga os noivados, Deus enxerga. Tome tenência. E o meu violão, em nome de Jesus, toca aí, irmão. Toca aí, irmão. Fala para o irmão: irmão, toca o violão. Obrigado, meu santo. Vamos aplaudir o irmão do violão. Ah, Natan, deixa eu ver se eu anotei uma coisa aqui agora ou depois. Ah, Natan, eu posso beber? Você é maior de idade? Você é maior de idade? Você pode, mas não se embriaga não, tá? Porque também você vai para aquele lugarzinho lá. É de Paulo que está dizendo aqui, ó. 1 Coríntios 6:9. Pode ler lá, em diante. Embriaguez, fornicação e tantos outros pecados que ele cita que eu acabei de esquecer. Então olhemos para a nossa vida e vivamos como Paulo, entendendo que nós, jovens sarados, precisamos viver a radicalidade do Evangelho. É radical. O Evangelho, olha para mim, não tem meio termo. Ou você é ou você não é. E deixa eu dar um recado bem grosso aqui para você. Eu sei que você faz a festa do peão, tá? Eu sei o que você faz atrás dos muros. É verdade. Você tá achando que eu tô brincando? Eu vim pra cá, já fiz besteira aqui também, gente. Há 5 anos atrás. Não, minto, tem mais tempo. Quando eu era pequeno, meus pais não viam. Desculpa, mãe. Mas eu fazia, gente. Essa festa que infelizmente só tem bebedeira, cachaçada e tantas outras coisas podres. Você sabia que durante a festa do peão é onde acontece o maior número de separações de casais aqui da cidade?
É no período? Você sabia que o maior número de pessoas que engravidam na cidade é quando tem esse tipo de festa, como carnaval, por exemplo? Toma juízo. Ah, Natan, eu não posso ir? Pode. Ah, mas Natan, como é que eu vou viver assim a radicalidade do evangelho? Eu vou dizer uma coisa para você. Paulo, ele pensa assim: olha, se meu olho me leva a pecar, é a mesma coisa que Jesus, eu arranco ele fora. Se o braço leva a pecar, eu arranco fora. Se a perna, eu arranco fora. Porque é melhor entrar sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que com o corpo inteiro para o inferno. Não é verdade? Ah, Natan, mas beber não é pecado, tem problema? Olha, Jesus Cristo disse que podia comer carne de porco, que o que impurificava o homem não era o que entrava pela boca, mas aquilo que saía do coração. Mas Paulo diz o seguinte: olha, se a carne de porco é um motivo de escândalo, não come. Se para você é um problema a bebida, não toma. Ah, Natan, mas é só um copinho. Mas o seu irmão que está do teu lado aguenta beber só um copinho? Então não toma por amor a ele, se entrega por ele. Como que foi Elias e João Batista? Cheios do Espírito Santo, os maiores homens da Bíblia. Elias foi arrebatado num carro de fogo para o céu, e João Batista foi elogiado por Jesus Cristo como o maior homem nascido de mulher. E eles, diz a Bíblia, não bebiam nem vinho, nem cerveja, nem bebida fermentada, nem licor, nem nada do gênero. Quem está entendendo, diga eu. É escândalo, não faz. Ah, Natan, mas é tão difícil. É verdade. Jesus Cristo disse, João 16:33, no mundo tereis aflições. João 15:20, o servo não é maior que o Senhor. Se perseguiram Jesus, vão perseguir a nós também. Ah, Natan, mas Jesus bebia. Se vira com ele no céu. João Batista e Elias, que ele elogiou, não bebiam. Se resolve com ele lá. Mas não vem falar comigo não. Fala para quem está do seu lado: radicalidade. Não ouvi sua voz: radicalidade. Amém. Isso vai gerar em nós uma coisa: perdas. Jesus, ele perdeu muita gente. O evangelho, acho que de 3 dias atrás, diz que Jesus Cristo estava fora da cidade porque tinha sido expulso, e as pessoas tinham que ir no deserto atrás dele. Ah, Natan, mas eu vou perder os meus amigos da escola. Antes perder os amigos da escola do que perder a Jesus Cristo. Pode aplaudir. É para ele. Vou dar um exemplo, tá? Meu. Eu morava em Guarulhos há mais ou menos 6 meses atrás. Morei lá 2 anos. E eu fiz Senac. Fiz o Senac lá. E eu fazendo o Senac, gente, eu comecei a andar com uma galerinha. Só que, gente, eu falo de Jesus o tempo todo. A minha vida é isso, eu vivo disso. O meu sustento vem da providência de Deus. Eu não ganho para estar aqui pregando não, tá? Eu não venho do Rio e ganho R$1.000 por essa pregação. Não ganho um centavo. E o dinheiro que eu ainda levo é para sustentar 150 missionários. E um dia eu estava lá com eles e eu falo de Jesus o tempo todo. E eu percebi que depois de 2 semanas de curso, eles começaram a se afastar de mim. Eu espero que no final se aplauda muito forte Jesus, mas tudo bem. E olhando aquilo eu, uai, o que está acontecendo? Uai, porque eu também morei em Minas, porque eu sou chique também, né? E olhando aquilo eu deixei para lá e continuei com o meu tercinho no meu canto. Meu texto está lá atrás, gente, aleluia. O meu tercinho está aqui, rezando. E eles se afastaram de mim. Eu fiquei como no curso? Sozinho, sem amigos. Depois de uns 4 meses, eles começaram, porque uma menina lá, ela é muito extrovertida, e ela chega a ser meio chatinha às vezes. As pessoas acham. Eu não acho, eu gosto muito dela. O nome dela é Beatriz. E eles começaram a excluir ela também, porque ela era um pouco inconveniente às vezes. É verdade isso. E ela um dia chegou para mim, estava excluída também, e veio: Natan. Aí eu: oi, Guia, tudo bem? Como se eu fosse: sai daqui agora. Não, sou de Deus, pode vir. Aí eu: tudo bem, como é que você está? Ela: tem, Natan, eu quero te contar uma coisa. Aí o que foi? Aí ela: sabe por que o pessoal se afastou de você?
Aí eu disse: não, Bia, não faço a mínima ideia. Eu não sabia mesmo. Aí ela olhou e falou assim: por que você só fala de Jesus? Aí eu olhei para ela, respirei e falei assim: Bia, deixa eu te falar uma coisa. Quem ama futebol só fala de futebol. Quem ama novela só fala de novela. Quem ama o Facebook só fala de postagem e fofoca da vida dos outros. Agora quem ama Jesus só fala de Jesus, Bia. Só fala de Jesus. Só dele. Depois disso, ela foi minha melhor amiga da sala. E foi bom, porque no final do meu curso, e eu nem terminei porque eu fui para a comunidade, sabe o que aconteceu? A professora pediu para que eu desse o meu testemunho no Senac. Você imagina, 30 alunos, eu lá na frente, como quem fosse apresentar um trabalho de marketing ou de administração, que era o curso que eu fazia, pregando para 30 jovens ateus, homossexuais, lésbicas, protestantes e por aí vai. E todo mundo, aí todo mundo no final, vale a pena ser de Deus. Aqueles que hoje pisam em você e te deixam de lado, daqui uns 1, 2, 3, 4 anos vão estar vindo na porta da sua casa te pedir oração. Porque aconteceu isso comigo, gente, isso é verdade. Deus é fiel com a gente. Não tenha medo de perder ninguém não, viu? Porque quem perde os amigos ganha o amigo mais certo das horas incertas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o amigo da nossa alma. Jovem sarado, o seu amigo principal, o melhor, o best friend forever é Jesus. Fala para quem está do seu lado: ele é só meu. Só meu. Primeira coisa, uma profunda experiência com Jesus Cristo. Segunda coisa, radicalidade do Evangelho. Terceira coisa, ser santo, Padre Edmilson, sem deixar de ser jovem. Ser santo sem deixar de ser jovem. A gente precisa de Deus, não precisa ser careta, gente. A gente pode ser de Deus do jeito que a gente é. Papa São João Paulo II: santos de calça, santos de calça. Quer usar uma saia? Tudo bem, não tem problema. Não quer também, não tem problema. Você não vai ao inferno por causa disso. Calma, tá bom? Tem gente que faz voto de usar saia eternamente. Eu conheço muitas assim. E parabéns para quem faz. Eu amo a modéstia. Agora, seja santo sem deixar de ser jovem. Deus, Ele não te escolheu por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que você é. Santa Teresinha do Menino Jesus diz: você é aquilo que Deus pensa de você, não é o que o Natan pensa. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel 16:7: o homem vê a face, mas ele vê o coração. Ele vê o seu coração como o meu. Ele não olha essa barriguinha aqui não, isso aqui, ou máquina industrial. Ele olha o meu coração. E por fora eu posso estar até gordo, mas a alma está sarada, porque nós somos jovens. Olhando para tudo isso, quem diz isso? Padre Edmilson, ele fala muitas vezes isso: ser jovem sem deixar de ser santo. Eu costumo dizer uma coisa: você não precisa se transformar de cabeça para baixo para ser de Deus, não. Eu costumo dizer que Deus, Ele não muda a personalidade da pessoa, Ele aperfeiçoa. Aquilo que ela usava para as coisas do mundo, Deus usa para o... Por exemplo, quem aqui que não era de Deus e já tocava ou cantava antes de ser Jesus? Deus, quando resgatou, usou disso para as coisas sagradas. E a mesma coisa que Deus quer fazer com você. Não fez com o Leanderson? Todo comunicativo, usou daquilo para quê? Para evangelizar. Então vamos lá. Estou quase acabando, gente. Quarta coisa: ser apaixonado pelas almas. O Padre Edmilson está reinando aqui hoje, aleluia. Ele fala também muito disso. Eu não sei se fala na cartilha disso. Ser apaixonado por loucos que salvam almas, alguma coisa assim. 5 minutos, aleluia.
favor, para o evangelho inteiro, Jesus. Obrigado. É sempre. Gente, ser apaixonado pelas almas. Gente, vale a pena pregar o evangelho. Foi Jesus Cristo quem pediu. A Bíblia diz em Marcos 16,15: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um desejo que nós amemos as almas, amemos o evangelho. Eu quero contar 2 ou 3 testemunhos para vocês. Olha só isso aqui, ó. Eu lembro que eu fui pregar no Rio de Janeiro no ano passado, num avivamento que teve numa paróquia lá na Taquara, Jacarepaguá. Gente, eu fui pregar, tinha uma menina, pensa numa menina, trabalhada na beleza, um salto acho que 15, 20, 29, 40, vestida com uma calça mais justa que a justiça de Deus, usando um cropped com a barriga aparecendo. Tá parecendo com quem, hein? Olha para quem está do seu lado e fala: tô te vendo. Eu não estou julgando ninguém que está aqui não, tá? É porque às vezes quando você sai para algum lugar, você vai desse jeito. Amém, meninas? Presta atenção. Deus está vendo. Fala para quem está do seu lado: toma juízo. Toma. Tira uma menina do seu lado, sacode ela e fala: toma juízo. E eu fui pregar, gente, a menina estava desse jeito. E eu fui pregar e eu disse: Jesus, misericórdia, se não fosse teu, eu seria dela. Aí eu fui, é sério, gente. Vamos voltar aqui, foco. Aí eu fui, comecei a pregar, preguei sobre a vida de Pedro. E quando eu terminei de pregar, a gente vai rezar agora. E eu comecei a rezar. Você acredita, gente, que a menina não repousou no começo da oração e ela só acordou depois de 2 horas? Depois daquela oração, acabou tudo, a luz tinha apagado, acendeu a luz, todo mundo foi embora, ela estava lá caída ainda. Foi batizada no Espírito Santo de verdade. Aquele dia ela caiu, Jezabel, e levantou Nossa Senhora. Mas é verdade, gente. Vale a pena pregar para as pessoas, vale a pena falar de Deus. Talvez você não tenha o mesmo dom que eu, mas você tem outros dons, se Deus quer usar deles. Salve as almas. Um outro lugar que eu fui pregar num lugar em Santo Amaro, em São Paulo. Cheguei lá, um menino que me chamou para pregar não estava muito bom de Deus não, sabe? Engraçado não, triste. Engraçado, está repreendido. Muito triste. No dia anterior que eu ia pregar, a mãe dele morreu. Cheguei lá, ele só morava com a mãe dele, o pai dele já havia falecido. O menino estava sozinho no mundo, gente. Cheguei lá, ele não queria participar do encontro, foi para casa. O que eu fiz? Fui atrás do menino, nas ruas de Santo Amaro. Entrei na casa dele, bati na porta, ele não abriu. Chamei a vizinha, ó, entra aqui pelo lado, dá um pulo aqui, você consegue invadir a casa dele. Entrei na casa do menino, fui atrás dele, cheguei lá com a namorada dele. E ele estava lá chorando muito, estava desesperado, ia se matar, ia fazer o que? Deus do céu. E a gente foi rezar por ele. Comecei a rezar por ele. Imagina uma criança que chorou, mas chorou umas 2 horas sem parar. Essa semana ele me mandou uma mensagem: Natan, muito obrigado, meu irmão, por aquele dia que você não desistiu de mim e rezou por mim. Porque depois daquela oração, no dia eu não consegui responder nem te dizer nada, mas depois daquele dia eu comecei a seguir a Cristo de verdade, e eu estou até hoje de pé aqui em Santo Amaro, levantando um povo também para Jesus Cristo. Vale a pena se doar pelas almas. Vou contar mais uma, simples. Eu já fui em biqueira buscar amigo meu. Já fui. Minha mãe não sabe, nem me pergunta depois, mãe. Não posso. Eu já fui em biqueira buscar amigo meu no meio de favela. Não vou nem dizer aonde, mas vale a pena, porque hoje eles são de Deus. Não desista dos seus amigos, mas também não seja igual a eles. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Última coisa para terminar, 1 minuto. Não somos uma geração oba-oba. Vocês falam muito isso também, né, jovens sarados? Pelo menos eu escutei isso da boca do Padre Edmilson. Vamos viver a santidade de verdade. Vamos ser aquilo que Deus quer de verdade. E eu tenho certeza absoluta, que a partir de uma profunda, verdadeira, radical experiência com Jesus Cristo, nós nunca mais seremos as mesmas
pessoas. Amém? Aplauda Jesus com força. Faz barulho. A minha propaganda, Jovens Sarados, me levem nos maranatais de vocês. Eu já fui acho que uns 5 Jovens Sarados. Eu ficaria muito contente de ir em Barra Mansa também. Bom, vamos rezar? Fica de pé. Olha para mim. Agora nós vamos rezar com toda a força que está dentro do nosso pulmão, do nosso coração. Então eu quero que você saia do corredor. Pode ficar no banco, dá espaço assim com a mão. Abre os dois braços, dá espaço. E entra no corredor. Ó, por favor, não fique nem para lá na pilastra, nem para lá, ok? Gente do canto aí também, ó. Jesus é pegado todo mundo.